Maringá, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, orientando mestrandos e doutorandos neste programa e no Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, ambos da Universidade Estadual de Maringá. Ela é coordenadora do Laboratório de Ecologia Energética, do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, no NUPEDIA, e coordenadora do projeto SOS Riachos da UEM. Atua na área de ecologia de ecossistemas com ênfase em ecologia energética e de populações de peixes em rios, riachos e reservatório. Maior orgulho da minha formação, ter realizado mestrado na UFPR no programa de pós-graduação em zoologia. Já o nosso segundo palestrante, que vai falar sobre o SOS Riachos, é o Matheus Maximilian Hatz Squarizi, espero ter pronunciado certo. Então, o Matheus, ele é aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, no Laboratório de Ecologia Energética, do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, da Universidade Estadual de Maringá. É biólogo voluntário da ONG Maringaense Instituto Biodiversidade, coordenador do grupo temático sobre educação de qualidade do Movimento Nacional ODS, Comitê Maringá e coordenadora adjunto do projeto SOS Riachos da UEM. Atua na área de ecologia de ecossistemas e educação ambiental. Chegou a apresentação, professora. Fico feliz. Eu vou abrir já, então. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, o aceite de convite de vocês, para vocês falarem um pouquinho para nós e para todos que estão assistindo sobre esse projeto que eu acho fantástico, e desde já, muito obrigado e espero a todos que vocês possam aproveitar, essa palestra e depois façam as perguntas, porque, de fato, eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então, só vou abrir aqui a palestra para a professora conseguir começar. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá. Fica meio ruim, eu acho, assim, mas eu acho que não vai dar para apresentar, tudo bem? Beleza, muito obrigada, Rafael. Que é isso, professora. Então, fique à vontade, e muito obrigado pelo aceite do nosso convite de novo, professora. Eu que agradeço, Rafael. Eu gostaria de agradecer imensamente a organização do evento, a professora Rosana, coordenadora do programa de pós-graduação, a todos os pós-graduandos envolvidos na realização desse evento. Meu muito obrigada, é uma honra para nós estarmos aqui falando para vocês, discutindo e colocando algumas questões bastante importantes sobre a qualidade de vida nas áreas urbanas. Bem, meu nome é Evanilde, como já foi mencionado, E nós dividimos essa fala em duas partes. Eu vou fazer uma breve introdução, em seguida passo a palavra para o Matheus, que atuou diretamente em todas as atividades nas escolas, nas amostras científicas, e que ele vai detalhar para vocês cada uma dessas atividades. Bem, eu gostaria de perguntar inicialmente a vocês o que vocês entendem por riacho, o que são riachos, Os riachos, eles são sinônimos de córregos, igarapés, corguinhos, riozinhos, são pequenas áreas, pequenos ecossistemas bastante frágeis e que garantem a qualidade da água dos grandes rios, É a partir das nascentes, que também são chamadas e conhecidas como
espigas, olhos d'água, mananciais e afloramentos, que surge a água que vai chegar até as nossas casas, né? E manter toda a biodiversidade que nos garante uma saúde integral. Eu convidaria vocês a mergulharem nessa foto, que é a foto de um riacho de Mata Atlântica. Então, vocês podem observar a vegetação nativa, né, lateral ao riacho, a água pura, né, e toda a dinâmica desse ambiente, né? Imaginem a umidade, o ruído. É sabido, já é conhecido, que esses ambientes impactam sobre a saúde humana. Sabe-se que ao chegarmos próximos a ambientes íntegros como este dessa foto, a nossa pressão arterial se reduz, proteínas inflamatórias também decaem e os nossos parâmetros fisiológicos são alterados. De tal forma que médicos psiquiatras, têm receitado, né, têm recomendado que as pessoas busquem esses ambientes porque eles reduzem a ansiedade e a depressão. Da mesma forma, os pediatras têm sugerido às crianças que busquem essas áreas verdes, né, para tomar sol, porque é conhecido também, né, obviamente, que a fixação da vitamina D depende da luz, e se não tem vitamina D, não há crescimento, né? Então, existem alguns estudos, como aí apresentados, né, de que é patente que áreas verdes com qualidade impactam sobre a saúde humana. Bem, e como estão os riachos de Curitiba? Como estão os riachos? Curitiba tem cerca de 11 rios, né? O Rio Belém, a sua foz e a sua nascente é dentro da área urbana de Curitiba. Como que estão esses ambientes? Em Maringá, a situação é essa que eu coloco aí para vocês, né? Verifiquem se correspondem ao que vocês conhecem. Margens totalmente desprovidas de vegetação, assoreamento e erosão em muitos trechos. Quando a vegetação ripária está presente, a gente observa uma grande quantidade de leucenas, que são espécies de plantas não nativas, né, que causam um distúrbio muito grande ao ecossistema, uma vez que elas, por não serem nativas, nós não temos os micro-organismos que possam decompô-las e fornecer a energia para os outros níveis tróficos da cadeia. Na verdade, as plantas não nativas, elas funcionam como resíduos, né? Resíduos nesses pequenos cursos d'água, né? Aliado a isso, uma parte da população ainda se descuida no lançamento de fogo, né? Perto a essas áreas remanescentes de vegetação, e ainda é possível verificar em alguns riachos do município de Maringá desvios e canalizações na área urbana, né? Alguns riachos e algumas de suas nascentes encontram-se sob estradas, sobre prédios, ou no fundo de lotes ou de casas, né? Aliado a esse cenário, né, temos ainda, em alguns dos riachos do município, lançamento de resíduos clandestinos. O ano passado, por exemplo, houveram alguns episódios de surgimento de um líquido azulado em alguns riachos de Maringá, provocando, inclusive, a mortandade de alguns peixes, né, num parque aqui do município. Então, alguns resíduos de indústrias são comumente encontrados. Ainda, a população, muitas vezes, se apropria desses fundos de vale, né? Fundos de vale onde se inserem esses riachos, essas cabeceiras,
para lançar resíduos diretamente às margens. Então, aí a gente tem TV, sofá, fogão, geladeira, vaso sanitário. E nessa foto vocês podem observar que nem mesmo as placas indicando que existe uma penalidade na legislação para esse tipo de ato, elas não são respeitadas, né? Bem, eu não sei se em Curitiba acontece isso, mas em Maringá é muito frequente. Na área urbana, por outro lado, o que nós temos? Nós temos as pessoas que muitas vezes lançam copos plásticos, garrafas, sacos plásticos nos canteiros centrais e mesmo nas calçadas. Quando esse lixo, esse resíduo que é lançado na zona urbana recebe as chuvas, ele é carreado pelas galerias até os riachos. Meu Deus, é uma calamidade. Após o período de chuvas, se você vai visitar esses riachos, é possível visualizar com muita tristeza sacos plásticos no galho das árvores, fraldas e todo tipo de resíduo proveniente das cidades. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas ainda não estão sensibilizadas para a importância de manter limpo estes ambientes que são de fundamental importância para a saúde humana. Bem, desanimados com essa situação, né? Bastante desanimados com essa situação, em final de 2018, tínhamos concluído um trabalho numa unidade de conservação que tinha sido instalada há pouco tempo, mas sem o aval da comunidade, né? Essa unidade de conservação, ela tinha sido decretada como unidade de conservação e muitas pessoas não estavam aceitando aquela unidade de conservação porque estava sendo retirado dali uma boa parte do seu território, né? E realizamos um trabalho nessa área, aí próximo de Curitiba, e com muita tristeza éramos recebidos de forma assim, bastante desagradável, né? A nossa visita para as coletas não era bem-vinda, muitas vezes, e a tristeza era muito grande porque a gente via que aquela área, ela necessita ser mantida como unidade de conservação. Mas a comunidade não tinha tido uma decisão a respeito disso, ela não tinha sido, eu penso que, informada com mais clareza sobre a importância daquela área, daquele remanescente de Mata Atlântica. E aí, depois de terminarmos aquele trabalho nessa unidade, de constatarmos tudo isso que mostrei, essas fotos que mostrei para vocês, do que estava acontecendo em Maringá, estávamos realmente bastante desanimados, né? Do que serve os resultados que estamos obtendo nos laboratórios do NUPELA, do nosso Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Cultura. Então, me deparei nas redes sociais com um anúncio do lançamento, que já havia ocorrido, de um livro chamado Geaquinho e os Fundos de Vale. Meu Deus, o que seria isso? Geaquinho e os Fundos de Vale. No dia seguinte, entrei em contato com os endereços que apareciam no informe e tomei ciência que esse livro tinha sido organizado por um grupo de um bairro de Maringá, pertencente a uma paróquia chamada São Mateus, e GEAC significa Grupo de Estudos e Ações Comunitárias, que deu nome a um mascote chamado Geaquinho. Essa área que estava sendo, que era motivo desse livro, né? Estava sendo mobilizada pela comunidade, não ficava distante da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Ficava na mesma região, na região norte da cidade. E aí eu decidi por conhecer melhor o projeto e convidei a organizadora do livro para participar, para me apresentar, né, a proposta deles, porque nesse livro estava sendo contada uma história sobre sobre a importância de manter os riachos sem resíduos
de retirar dos riachos o lixo, porque o lixo traz doença, dengue e outras doenças, né? E nesse livro existiam personagens, e segundo a coordenadora do projeto, do grupo, esses personagens do livro, Jequim e seus fundos de vale, eram personagens reais. Então, tinha a professora, o menino que ficou doente, né? E aí, no convite que eu fiz para que ela fosse até a universidade, essa pessoa que está se posicionada em pé, na primeira fileira, ela, ela detalhou o livro. Bem, eu não queria que ela detalhasse só para mim. Aí eu convidei todos os estudantes de pós-graduação, convidei os professores, os docentes, coloquei no auditório não coube todas as pessoas, muitas ficaram no corredor, então a audiência foi realmente muito grande. Eu digo isso por conta da ansiedade que todos estavam sentindo, que era compartilhada, que era minha também, né? Compartilhado por todos, de que nós estávamos no laboratório pesquisando, mas a gente não estava conseguindo passar isso para a comunidade. E parecia existir uma comunidade que vinha no sentido contrário, trazendo uma preocupação que eles tinham, né? De uma forma simples, de uma forma, da forma que eles conheciam, né? Sem um apoio científico, mas era o que eles podiam fazer e com muita vontade e muita garra. Foi um sucesso essa reunião, nós nos reconhecemos como parceiros, e a partir daí surgiu a necessidade de congregar esse grupo de pessoas num grupo chamado SOS Riachos de Maringá, né? Então, neste grupo, nós temos aí estudantes de pós-graduação do Programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, nós temos o apoio do NUPELIA, né, do Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, da UEM, e coincidiu também nesse período em que a gente estava ali se organizando, um edital da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Universidade Sem Fronteiras. Nossa, foi tudo certo, né? Participamos do edital, ganhamos o edital e aí conseguimos trazer para dentro do projeto biólogos, né? Que estavam, estudantes e biólogos recém-formados, né? Que poderiam ali nos ajudar a disseminar essa importância de conservar os riachos, né? Na foto seguinte, então, tem uma pequena parcela, eu mostro para vocês uma pequena parcela do grupo do SOS Riacho, muito pequena. O grupo chegou a ter mais de 100 pessoas ajudando, né? Essa é uma foto de uma das atividades que nós fizemos num sábado à tarde, às margens de um riacho. Foi também a partir do grupo GEAC que nós encontramos um outro grupo de pessoas também preocupada com riachos, né? Também se organizando. Eu quero destacar que não é apenas a Igreja Católica que participava dessa movimentação, não. Eles também convidavam evangélicos e outros também que não pertenciam a nenhuma dessas denominações. Eles queriam trabalhar com a conservação dos riachos. A partir do GEAC, identificamos um outro grupo na cidade que também estava se movimentando. Então, essa foto mostra pessoas da comunidade, estudantes e todos envolvidos, funcionários da universidade, né? Também envolvidos com a questão do riacho. Bem, então, no slide seguinte, né, eu coloco para vocês, então, que o SOS Riachos, ele foi criado em 2018, é jovem, é bem jovem, né? Mas nós tivemos resultados, assim, fabulosos, cativantes, né? Muito cativantes mesmo. No primeiro momento, nós vamos atuar apenas em Maringá. Mas não dá para atuar em Maringá quando o rio, o riacho, o rio, ele não passa só na nossa cidade, né? Ele faz divisa com outros municípios também. E aí nós expandimos para outros municípios com IDH, inclusive, menor do que aquele observado em Maringá. Paysandu, Alto Paraná, Sarandi, Campo Mourão. Campo Mourão
lá temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a parceria com o professor Edivando, que é dessa universidade. Ele é um geógrafo e também se encantou com a nossa paixão, né, ali envolvidos com a comunidade, e também criou em Campo Mourão um projeto semelhante ao nosso, chamado Rio do Campo Limpo, porque em Campo Mourão tem apenas um rio, que chama Rio do Campo. E foi muito legal, ele teve, assim, muitas ações interessantes, inclusive junto à promotoria pública, e teve, assim, repercussões muito interessantes para a conservação dos riachos. Bem, na foto seguinte, eu mostro a vocês algumas atividades iniciais do nosso projeto, né? Nesse momento, nessa foto, eu mostro o primeiro mutirão que participamos, né? Do primeiro mutirão, a gente nunca esquece. Foi um mutirão muito legal, foi organizado pelo grupo GEAC, lá próximo ao riacho que eles já cuidavam, né? Vamos lá conhecer como é que é a atividade desse pessoal. Foi fascinante. Na primeira foto, vocês podem observar a comunidade toda sentada. Todo mundo foi convidado antes, né? E eles sentados ouvindo sobre a importância dos riachos. Antes, receberam, além de receber instruções, também teve uma missa de abertura, né? Na foto ao lado, vocês podem observar as crianças interessadas em participar, saber o que está acontecendo, né? Por que os pais estavam tão interessados, né? Abaixo, na foto abaixo, a grande mobilização da comunidade. Era impressionante. Bem, na foto seguinte, nós temos aí algumas atividades desenvolvidas com as crianças, porque enquanto os adultos estavam desenvolvendo as atividades dos adultos, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, as crianças eram convidadas a conhecer o que tinha dentro do riacho. E aí os nossos pós-graduandos do Programa de Ecologia de Ambiente Aquático Continentais participavam, mostravam para eles o que tinha na água do riacho. Muitos estudantes que trabalham com zooplâncton, zoobentos, fitoplâncton, perifíton. Então, eles iam até lá e mostravam que isso era uma alga, o que era uma alga, o que era um organismo bentônico, que esses organismos podiam estar no riacho, que estava ali cheio de lixo, que as pessoas muitas vezes não respeitavam. Então, tudo isso foi sendo também compartilhado com as crianças, né? Abaixo, a última foto, mostra ali uma criança e o que eles mais gostam é de olhar na lupa ou no microscópio. Eles ficam, assim, fascinados, fazem filas para olhar esse material. Ao lado, uma maquete feita com feltro pela mãe de uma das estudantes da pós-graduação, da Natália, e a mãe mora em Recife. Então, imagine só, né? Como que a gente conseguiu mobilizar e sensibilizar tanta gente, né? Na foto seguinte, eu mostro a vocês a atividade dos adultos, né? As pessoas iam até o riacho, retiravam o lixo que ali encontravam, depositavam à margem da rua, e aí caminhões da prefeitura iam retirar o lixo. A parceria com a prefeitura é fundamental. É a prefeitura quem fecha a rua, cede os caminhões e os funcionários para finalizar a retirada do lixo. Mas aí vocês se perguntam, mas se a população está ciente de que não pode jogar lixo, por que tem lixo lá ainda? Pois é, gente, é que vem gente de outros bairros jogar lixo nos riachos. É coisa impressionante. E como é que faz para controlar isso? Não tem como nem colocar câmera nas árvores, né? Muitas vezes esses depósitos são feitos na calada da noite, depósitos de resíduos de construção e tudo, de toda a natureza. Ao lado, vocês podem observar, ao lado do caminhão de lixo, vocês podem observar ali uma tenda que a comunidade se organizava para fornecer lanche para as pessoas que estavam envolvidas. Então, era ali todo um processo de organização. Abaixo, vocês podem observar o GEAC, o GEACinho, que é a maquete do grupo
da comunidade, eles tinham inclusive uma maquete alta, né, de 1,80 m mais ou menos, e ao lado a organizadora do livro Geaquinho e participante de todas as atividades envolvendo a comunidade, né? Ao lado, alguns estudantes de pós-graduação, né, imbuídos de um desejo de estar ali também, né, mostrando, né, dando exemplo de que é importante conservar, né? No slide seguinte, né, algumas imagens mostrando que esses eventos de retirada de lixo, eles são interessantes porque eles fazem que a comunidade se mobilize cada vez mais, né? E que continuem fiscalizando esse ambiente, né? E também cobre da prefeitura essas ações. Ao lado, na imagem maior, alguns organismos que são retirados lá dos riachos e também são apresentados à comunidade. Olha, tem vida aí dentro, né? É importante manter esse ambiente conservado. Aqui no mapa seguinte e o último da minha apresentação, eu passo a vocês alguns pontos em que nós realizamos atividades com a comunidade, envolvendo cursos, palestras, essas atividades de retirada de lixo dos fundos de vale. Bem, então eu passo a palavra agora para o Matheus, para que o Matheus detalhe as atividades nas escolas. Muito obrigada, gente, pela atenção por enquanto. Matheus, você vai querer que a gente transmita o seu vídeo ou você quer fazer ao vivo? Não, transmite, por favor, o vídeo. Uhum. Beleza, então. Só um minutinho, gente. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Esquarizi, como a professora Evanilde Benedito comentou. Eu faço doutorado no programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Estadual de Maringá e também sou biólogo voluntário da ONG recém-criada em Maringá, né, Instituto Biodiversidade. Foi um prazer palestrar aqui para vocês, principalmente para o programa de Ecologia e Conservação da UFPR. E, então, iniciando a palestra. Bom, aqui, então, nós podemos acompanhar agora a partir do tópico das escolas. Então, o SOS Riachos, ele atende várias áreas, né, várias vertentes do projeto, e uma delas é educação em ambientes formais. Então, aqui, as escolas. Bom, nesses 2 anos foram mais de 60 escolas atendidas na região de Maringá, com cerca de 16 mil crianças, a maior parte delas na faixa etária de 9, 10 anos, né, no 3º ano do ensino fundamental, então a maior parte das escolas municipais, e principalmente no ano passado, teve um aspecto forte de interdisciplinaridade, principalmente das áreas de artes cênicas, biologia e a psicologia. Bom, então, nessa imagem de satélite, é possível ver essas localizações em azul, que são as escolas que foram atendidas nesses 2 anos. Algumas delas foram repetidas, né? Tanto 2018 quanto 2019. Então, dá para ver que tem casos de... A maior parte das escolas são urbanas, algumas são rurais, e dá para ver com as setas, né, na parte da esquerda e na esquerda embaixo, que em outras cidades da região, né, indo pelas rodovias, nós realizamos também várias escolas, além de Maringá e Sarandi. E que também as escolas não ficaram concentradas na região perto da UEM ou na região central, né? Houve um ótimo atendimento das escolas periféricas também, dessa conurbação, que é Maringá, na parte central da imagem, e Sarandi, na direita da imagem. Então, foram muitas escolas em que nós fomos, né, sempre com o apoio dos veículos do NUPE, né, e da UEM. Então, só para vocês darem uma olhada, o número de locais, né, que foram atendidos.
como que era, né, essas atividades nas escolas? Bom, as crianças elas precisavam então conhecer primeiro o que é um riacho, né? O que termo se usa para esses ambientes aquáticos? É córrego, é rio, riacho, né? A Eva comentou. Então eles precisavam se inteirar disso, né? E nós levávamos uma maquete que eles podiam observar, explicávamos alguns conceitos de maneira bem básica, porque eles são muito novos. E eles também viam vários outros materiais da UEM, né, emprestados, como animais empalhados, ou animais fixados em álcool ou formol. Também interagiam com o microscópio, para a maior parte, né, foi a primeira vez, então eles ficavam bem animados. E também tínhamos banners com fotos dos riachos aqui da região, alguns dados também, locais. E em 2018, a dinâmica funcionava assim. Os materiais eram levados na UEM e as crianças tinham essa interação com os materiais e com os ministrantes lá da mostra, né, daquele dia. Entretanto, nós percebemos que as crianças elas ficavam, de certa maneira, numa forma retórica, né, de interação. Não havia uma interação mais prática, né? Elas tinham uma interação de separar os resíduos, né, de acordo com a categoria, mas nós, conversando com os integrantes que são da área da psicologia, eles falaram que era necessário, né, fizeram uma análise da atuação e pensaram que seria melhor focar um pouco mais em atividades práticas, né, ao longo dessa mostra nas escolas. Então, em 2019, foi inserido um jogo teatral. Então, todos os dias que nós íamos em escolas, as crianças faziam um jogo teatral, onde o monitor, que é esse de azul, na direita embaixo, ele é formado em artes cênicas. Então, ele desenvolvia um jogo teatral com as crianças, e antes de todos entrarmos nas salas de aula, ele conversava com elas por uns 15, 20 minutos, fora, no pátio, fazia algumas dinâmicas, né, para elas se sentirem mais desinibidas, para elas interagirem mais com os materiais, né, depois. E também elas iam atuar como peixes. Então, enquanto ele estava lá explicando isso para elas, dentro da sala, os outros monitores estavam preparando a sala, né, separando as carteiras, deixando o espaço mais livre e colocando vários equipamentos no chão, que eram vários resíduos de categorias diferentes, mas não cortantes, e alguns animais de plástico e borracha também. Então, simulando um ambiente poluído, um riacho poluído. E as crianças, então, entravam brincando de peixes, né, nadando, com vários... Cada um nada de um jeito, né? E aí, elas, então, faziam várias brincadeiras nesse jogo teatral, onde elas simulavam ter comido um plástico, né, como peixes, mas elas não colocavam nada na boca. Era só pegando um ar, assim, né, uma coisa imaginária. Elas também simulavam ter machucado uma nadadeira, né, tendo preso em algum resíduo. Então, era bem interessante essa dinâmica, e elas podiam, de certa forma, se divertir enquanto aprendiam. Então, foi muito legal essa interação com a psicologia e com artes cênicas. Bom, das mostras científicas em espaços públicos, então, sempre tinha um aquário que nós levávamos com algumas plantas aquáticas, principalmente plantas didáticas e um pouco menores, e alguns peixes também, menores. Nós fomos muito assim na frente dos parques mais visitados de Maringá e ficávamos ali bem na porta mesmo, no portal de entrada, onde os transeuntes podiam parar e quem quisesse interagir, né, com os materiais. Olhar os taxidermizados, né, igual nessa imagem da direita embaixo, podiam olhar microscópio também, sempre levávamos algumas fotos que foram tiradas em riachos da cidade. E até no evento que tem aqui em Maringá todo ano, a Expo Ingá, que é um evento predominantemente agropecuário, também nós fomos
um dia, ficamos lá o dia todo, foi muito legal, muitas pessoas se interessaram, né? Era quase assim, sem parar de falar, né? O dia inteiro, explicando repetidamente os materiais, mas foi muito legal. Bom, além disso, também muitas palestras foram proferidas. Essa primeira imagem da esquerda em cima é do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, aqui em Maringá. Então, eles estão cientes das atividades, né? Aprovaram, gostaram bastante. Também fizemos um curso para professoras da rede municipal lá em Paysandu, um curso para crianças, alunos de Sarandi, na imagem da esquerda abaixo, e outras palestras também, né, na prefeitura e outros espaços públicos da região. Essas palestras foram bem interessantes porque eram públicos diferentes, então muitas pessoas ficaram sabendo do projeto, né, interagiam, faziam perguntas, tinham sempre um exemplo a falar, porque essa área que trata de resíduos, né, e educação ambiental é um tema muito caro para todos que nós conversamos, né, com todos que nós conversamos. Outra linha de atuação do projeto foram alguns cursos, então todo ano, né, a gente tem tentado manter ou uma disciplina optativa ou um curso de extensão que trata especificamente dessa ecologia dos riachos urbanos. Então, tem bastante atividade prática. Nós vamos no riacho, medimos, os alunos entram com botas. Também temos a parte de laboratório, na foto da direita abaixo. E é bem legal esse curso, porque sempre fica com a capacidade máxima. Então, tem bastante procura. Bom, alguns produtos técnicos e científicos. Então, nós submetemos alguns artigos, mas ainda estão em revisão. Também foi produzida uma cartilha, ainda a ser publicada, provavelmente online, que é essa SOS Riachos, uma aventura pelos riachos urbanos, que é uma conversa entre um macaco prego e um peixe sobre algumas problemáticas, principalmente relacionadas ao descarte de resíduos, né, descarte irregular, nos fundos de vale. Então, de uma maneira bem lúdica para crianças também, com uma arte muito bonita. E alguns resumos em eventos também nós submetemos, né, e apresentamos. Bom, um outro produto assim bem interessante, mas agora de maneira mais digital, foram as redes sociais. Então, a equipe de divulgação do projeto fez um trabalho muito bonito, onde várias instituições, movimentos e páginas de informação publicaram informações a partir dos contatos que a divulgação fez com eles, né? Então, essa rede maringaense, ali, o Maringá Post, fez várias reportagens sobre o projeto. Os sites de prefeitura também sempre falavam quando ia ter um evento, ou da parceria com a UEM. E sites de outros projetos que nós interagimos como parceiros, que é esse projeto Bom Menino, de Alto Paraná, um projeto que atende crianças de vulnerabilidade. Então, crianças que sofrem violência, principalmente doméstica, lá de Alto Paraná. Então, cada um desses projetos, né, nós nos adaptamos um pouco para a realidade deles, quando nós íamos, né, então nós não fomos somente em escolas, nem em parques, né, ou feiras, mas também em outros projetos, né, com realidades diferentes, vendo como as crianças da região, né, estão e como elas percebem o meio ambiente. Bom, então, o projeto ele tem duas formas principais de divulgação, que é a página do Facebook e a conta do Instagram. Para quem quiser conhecer, as duas são SOS Riachos. E, semanalmente, então, são postadas publicações com várias curiosidades, informações sobre os eventos, as escolas. É bem interessante, uma equipe muito, muito boa. Além dessa divulgação feita pela própria equipe, nas redes sociais e em outros sites, também houve divulgação por mídia de grande porte. Então, a RPC fez uma série de reportagens sobre o projeto, uma série de 3 reportagens que passou na Semana do Meio Ambiente do ano passado, então em junho, e também fez um programa do Meu Paraná, depois dessa série. Isso além de outras reportagens menores ao longo dos anos,
falando sobre eventos específicos. Então, muitos maringaenses elogiaram a proposta diretamente nos programas e puderam conhecer bastante sobre o projeto. Nós fizemos entrevistas com pessoas da UEM, pessoas da comunidade, da prefeitura, das escolas, então todos tiveram uma parte para falar nas reportagens. E essa outra linha bem interessante da divulgação, que foi o SOS Achos pelo Mundo. Então, vários alunos do programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais fizeram intercâmbio. E muitos deles eram e são ainda voluntários do SOS Achos. Então, eles foram com a camiseta, explicaram para os grupos de pesquisa internacionais como era o projeto, às vezes até levaram alguns resumos científicos para explicar em eventos lá fora. Então, nós tivemos pessoas na China, na Alemanha, no Canadá, em Luxemburgo, e mais alguns também. Então, eu agradeço muito a eles, né, por terem levado toda essa informação em línguas diferentes, em locais tão interessantes, né, para a ciência. Bom, agora falando um pouco mais sobre os ODS, se nós pensarmos no SOS Achos, ele tratou, de forma direta, de 8 ODS dos 17, então uma boa cobertura. O objetivo principal do projeto é sensibilizar a população, especialmente os jovens cidadãos, sobre a urgência da conservação dos riachos urbanos. Então, como que atendemos tantos objetivos, né? Bom, como que os humanos, a população urbana vai ter saúde e bem-estar se ela vai num fundo de vale, do lado de uma rua, e encontra essa situação? Né? Essas são fotos de um ano atrás, então dá para ver que é uma situação assim deplorável, que dá para encontrar em vários riachos de Maringá. Esse é só um exemplo, onde a placa está ali proibido e, né, essa situação. Muito comum também encontrar cercas furadas, arrebentadas, ou as pessoas só jogam por cima da cerca, entulho e outros resíduos. Então, como que vai ter saúde nessa condição, né? Alguns córregos como esse, que é o Córrego Nazaré, ele é um córrego que cobre uma área bem grande da cidade, na porção noroeste, e uma empresa estava clandestinamente jogando esgoto no riacho. Esse dia foi muito interessante, porque nós fomos lá tirar fotos, e no mesmo dia mandamos as fotos no grupo que nós temos com a prefeitura, e a prefeitura no dia seguinte foi com a Sanepar lá, e eles encontraram o esgoto, já interromperam a emissão irregular e multaram a empresa. Então, esse grupo, junto com a prefeitura, tem sido muito efetivo para resolver esses problemas, pelo menos de emissão de esgoto. Já os problemas de descarte irregular e corte de cercas já são mais difíceis de resolver. E vários casos, né, onde a vegetação e o solo, às vezes, tem muitos sinais de objetos inadequados, presos, né, piorando a situação, alagando áreas e causando impactos na biodiversidade. Bom, e quanto ao ODS 4, sobre educação de qualidade? Os alunos eles têm que ter conhecimentos e habilidades e estilos de vida que sejam para a sustentabilidade. Então, a educação ambiental é muito importante para isso, porque ela deve sensibilizar esses alunos ao longo da vida, da formação deles. Nós atuamos na formação onde eles são um pouco mais novos, mas também no ensino médio e depois no superior, para alguns. É sempre importante manter esse olhar também para o ambiente, né? Para a sociedade, para o ambiente, para a economia, para uma sociedade sustentável. Então, eu destaco aqui que vários voluntários eles se dedicaram muito para esse projeto. Nós tivemos vários artistas, né, como o Felipe ali dessa foto, que ele desenhava um quadro assim fantástico, explicando exatamente o que as crianças iam ver no microscópio que ele preparava logo em seguida. Então, ele tem bastante experiência com microscopia, ele preparava as amostras, colocava na lâmina para as crianças verem e desenhava. Então,
elas tinham toda essa preparação para verem o microscópio, e o que elas iam ver nesse microscópio, o que isso era. Então, os voluntários foram muito dedicados em preparar todo esse material, ter todo esse cuidado de execução, muito bom. Também há sempre momentos para as crianças questionarem, não é nada imposto, elas podem colocar suas histórias, e muitas contam histórias interessantes. Muitas contaram sobre os bairros, até os próprios pais jogam resíduos irregularmente em vários ambientes, e elas contam mesmo, sem pudor. Então foi muito legal falar, algumas já foram picadas por escorpião, também lembro de terem comentado. Elas têm bastante a ensinar, do ponto de vista da população local que mora ali e conhece os problemas. Então foi uma experiência muito positiva de troca, aprendizado para todos. E sobre o ODS 6, relacionado um pouco à sustentabilidade hídrica, saneamento, nós percebemos que há muitas dificuldades ainda, mesmo em Maringá, que é considerada uma das melhores cidades para se viver. Muitos problemas relacionados principalmente a assoreamento, erosão, um pouco de invasão em algumas áreas de APP. Então, esse ODS está com uma situação um pouco problemática na cidade. A prefeitura ela tenta cercar os fundos de vale e plantar mudas para recuperar a APP. Mas, como eu mostrei, a população insiste em cortar as grades e continuar jogando resíduos e rejeitos. Bom, sobre o ODS 15, que é o Vida Terrestre e também trata dos ecossistemas aquáticos continentais, nós podemos ver que tem algumas metas específicas, 15.1, 15.5 e 15.8, que são até esse ano, 2020. Nós não conseguimos cumpri-las. São relacionadas principalmente aos ecossistemas aquáticos e a perda de biodiversidade. Então, essas metas postergadas, mas mesmo assim, não sei se vamos conseguir atingi-las até 2030. Talvez fosse melhor aumentar os esforços. Então, dá para ver que integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade a um planejamento, ali está nacional na meta, mas nos municípios nós iremos pensar como municipal, que seria o local ali, é fundamental. Então, nós estamos trabalhando para ver como valorar todos esses serviços que os ecossistemas desempenham e incluir isso para a população, para que ela saiba quanto que isso é positivo para ela, né, para o seu bem-estar. Um ponto que ficou difícil de trabalhar, que ainda é um ponto a se melhorar no projeto, é a questão das espécies exóticas invasoras. Esse ponto, ele é um ponto que já tem vários levantamentos sobre os custos e os problemas, mas o projeto não conseguiu abordar bem esse conceito. Então, esse é um ponto a ser melhorado, porque é difícil para algumas pessoas e crianças entenderem que é uma espécie exótica, né, invasora, qual é o problema que ela causa, e como as espécies estão muito difundidas já há vários anos no país, é difícil também conversar com as pessoas sobre esse tema. E talvez o ODS que nós tenhamos nos saído melhor, que é o 17, que fortalecer as parcerias para o desenvolvimento sustentável. Nós temos vários logos de parceiros que nos ajudaram nesses 2 anos, né? Grupos de escoteiros, grupos religiosos, prefeituras, instituições de ensino superior, outros movimentos, empresas, universidades, Unopélia, e, em especial, o Rio do Campo Limpo, que é o logotipo da direita acima, que é um projeto irmão que nasceu a partir da SOS Riachos. Então, um professor lá da UTFPR de Campo Mourão, ele integrou a equipe da SOS Riachos, e depois de alguns meses ele viu que era bem legal a iniciativa, resolveu criar um projeto irmão, então, lá em Campo Mourão. Foi uma grande conquista para a cidade, né? Muito bom. E a Luciane Vieira, responsável desse projeto, mais alguns professores. Então, muito obrigado a eles.
E aqui um outro exemplo de sucesso nesse ODS, essa é a situação de uma rua que fica bem do lado de um fundo de vale, do lado do Riacho Samambaia, aqui em Maringá, uma área periférica no norte da cidade. E vários moradores, incluindo o Vanderlei Ramos, fizeram vídeos mostrando como era esse espaço. Então, do lado direito dessa imagem tem uma rua, que é a Rua Rio Samambaia, que passa do lado do Riacho Samambaia. Então, assim era a realidade dessa parte da rua. Então, todo dia tinha gente jogando entulho, às vezes botando fogo, muito sofá, muita TV, e a comunidade reclamando. Reclamou. Nós também fomos lá, nesses 2 anos e meio, reclamamos, fizemos reuniões, mais de 50 com a prefeitura, em 2 anos, e a comunidade e a universidade juntas, lá na prefeitura, pedindo. A prefeitura nos atendeu todas as vezes, prontamente. E depois desses 2 anos e meio, finalmente ficou pronto uma revitalização dessa área. Então, onde vocês podem ver essa caçamba e alguns containers ali na foto da direita acima, é exatamente esse ponto onde tinha tanto entulho, onde sempre ficava entulho. Ele foi substituído por um ecoponto. Esse é o primeiro ecoponto de Maringá, um ecoponto público, com esses containers. Do lado foi construída uma pequena praça de convivência. E nessa imagem da direita, embaixo, vocês podem ver também um viveiro de flores, que a comunidade vai administrar. Toda essa infraestrutura fica do lado desse rio, que vocês podem ver na imagem, a cerca dele, que é na imagem da esquerda de baixo. Tem uma cerca ali na esquerda, o fundo de vale é logo ali. Ali já é a APP e já é o rio. Então, essa área era realmente um problema muito grande, ficava muito exposto. E a prefeitura, depois de 2 anos e meio, com conversas com a UEM e com a comunidade, né, conseguiu finalmente entregar esse ecoponto, ficou bem bonito. A inauguração foi dia 14 de julho, então 2 semanas atrás, foi bem recente, mas deu certo. Então, um exemplo de sucesso aqui, pelo menos para essa comunidade, que é a que nós trabalhamos há mais tempo, a comunidade do Residencial Tuiuti, ali na região do Jardim Piatã, caso alguém conheça Maringá, foi um exemplo que deu certo aqui. Nós esperamos que outros ecopontos também sejam inaugurados em breve, em outras comunidades. Então, só para deixar aqui que, às vezes, os resultados vêm num tempo não tão longo assim. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, teve esse artigo de divulgação pela revista Bioica. É só procurar a revista Bioica, Projeto SOS Achos, que vai encontrar. Lá tem bem detalhado todas essas coisas que eu falei, mais alguns causos interessantes do projeto. Nós também ganhamos o primeiro lugar com o melhor projeto de extensão no ano passado, num evento que teve ali da UEM, então foi a nível regional. E, como uma nova vertente, apesar de ser um projeto diferente, o CNPq tem um programa que é o Ciência na Escola, e nós conseguimos uma proposta dentro desse programa para tratar de problemas ambientais locais. Então, os alunos, não esses tão novos, né, os alunos um pouco mais velhos do ensino médio, vão estudar, pesquisar com o apoio de voluntários de mestrado, doutorado, de vários programas da UEM, não só da área de ecologia ou biologia, mas também de outras áreas. Eles vão estudar problemas ambientais locais, para ver se alguma solução consegue ser proposta, alguma interação com a sociedade é efetivada, e o problema também é resolvido da mesma maneira que esse pontual do ecoponto. Então, essa é a nossa esse é o futuro, talvez, né? Bom, para finalizar, alguns agradecimentos. Foram muitas pessoas, muitas instituições envolvidas para tudo acontecer, e principalmente os voluntários, a maioria deles alunos de mestrado e doutorado do PEA. Então, agradeço a todos, agradeço também a Federal do Paraná, o Programa de Ecologia e Conservação, a comissão do simpósio. Muito obrigado pelo convite, e estamos à disposição para esclarecer dúvidas.
Bom, pessoal, então, vocês puderam acompanhar, né? Eu acho que essa palestra reflete tudo, né? O que a gente precisa, eu acho, tudo não, né? Mas pelo menos boa parte do que a gente pode fazer para repensar um pouco mais, né? Sobre como que a gente pode utilizar a ciência que nós fazemos em prol da comunidade. É porque esse é o perfeito projeto, um perfeito projeto que deu certo, está dando certo, né? E que a gente vê a efetividade que vocês estão tendo. Então, acho que, de antemão, assim, a gente tem que parabenizar, né, a professora Evanilde, Matheus e a toda a equipe do SOS Riachos por terem desenvolvido esse projeto, né, e por hoje a gente conseguir ver que ele, além de levar a academia até a sociedade, né, tem uma relação direta com as políticas públicas, com a sociedade, com as comunidades, e que juntos, né, com todos esses setores, vocês conseguem fazer um projeto ambiental que ele tem um valor muito importante para a sociedade, né? Então, meus parabéns, né? Eu estou vendo aqui nos comentários também muita gente elogiando, né? E agora a gente vai para a sessão das perguntas, né? Apesar da gente estar passando um pouquinho do horário, mas eu acho que é importante a gente trazer essas perguntas, né, para vocês discutirem um pouco mais com as pessoas sobre esse projeto tão lindo, né? Então, parabéns, Matheus e professora. Então, a primeira pergunta é do professor André Padial. Então, ele primeiro pergunta que, professora, imagino que a receptividade deve ser ótima para quem já é simpático à conservação ambiental. Como atingir os que negam evidências científicas ou cujo interesse próprio se choca com tais Realmente é evidências? difícil, André. Não é fácil, né? Nós, como eu relatei no início da nossa conversa, nós já havíamos experimentado esse negacionismo, né? No nosso projeto desenvolvido na região de Ponta Grossa, e foi realmente muito, assim, desanimador, né? Mas aí, André, nós percebemos que existe uma luz no fim do túnel. Existem pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. E essa pandemia tem demonstrado que as pessoas estão se voltando um pouco mais, estão percebendo também que é importante retornar ao meio ambiente, né? A biofilia, né? Tornar-se mais próximo das áreas verdes, das áreas dos ambientes naturais, isso faz bem para as pessoas. Bem, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é de Maringá e que nós encontramos e desenvolvemos assim, teve um início praticamente por acaso. Mas existem outras iniciativas. Eu tomei conhecimento recentemente que em São Paulo existem várias comunidades cuidando das suas nascentes. Para você ter uma ideia, tem um coletivo chamado Ocupa e Abraça, que cuida de uma praça onde existem várias nascentes. Eles descobriram as nascentes por acaso, as pessoas viram uma área pública abandonada, começaram a se preocupar, fazer uma hortinha, uma coisinha assim, entrar em contato com aquele ambiente, descobriram ali que era uma nascente. E em contato com geógrafos e com a USP, estão fazendo um verdadeiro movimento para manter aquele espaço protegido, porque agora estão querendo construir um prédio em cima ou muito próximo das nascentes. Isso é um problema sério, né? Mas, além desse coletivo, existem outros em São Paulo. Então, se nós olharmos para o lado, é que a gente, muitas vezes, não tem tido tempo de olhar para o lado, porque as cobranças são tão grandes, né, André? Nos cobram a todo instante. Mas essa meninada, da pós-graduação, eles têm muita energia. Vale a pena dar uma corda. Quando a gente dá uma corda, eles fazem muito e nos estimulam, e aí fica uma retroalimentação. Sem essa energia, né, essa criatividade da meninada, mexendo aí nas redes sociais, colocando e tendo ideias fabulosas, realmente ficaria difícil. Mas é possível contar com isso, porque eles são ansiosos em colocar o que eles aprendem para a comunidade de uma forma prática. Então, André, eu penso que é difícil, sim. Não, já experimentamos o lado difícil da história.
mas nós temos que identificar ações, de repente divulgar ações, né? A importância de conservar e tentar identificar parceiros na comunidade. Quem sabe? Eu acho que outro ponto importante é que se você tem várias vertentes, né, de um projeto, essas vertentes elas vão acabar atingindo pessoas relacionadas aos negacionistas, né? Então, se nós vamos às escolas e atendemos tantos milhares de crianças, né, é possível que algumas delas falem nas casas, né, para os pais, alguns deles negacionistas, e aí essa informação chegue de alguma maneira. Então, eu acho que tendo várias vertentes que alcancem setores diferentes da sociedade, podem, né, atingir os negacionistas de uma certa maneira indireta. E no futuro, né, quem sabe em muito tempo, eles mudem de ideia. Se você me permite, Rafael, eu gostaria até de convidar a comunidade dos pós-graduandos, dos professores, dos docentes do programa, né, a pensar numa forma de transferir esse conhecimento que a gente tem nos bancos aí, nos laboratórios, né, para a comunidade de uma forma a adotar um ambiente, né? Ou pelo menos buscar uma sensibilização maior com uma comunidade, experimentar uma, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A alegria da criançada, né? Os olhos brilhando das crianças e mesmo a chegada da comunidade é realmente enriquecedora. Vale a pena pensar em começar por um fundo de vale aí da região de Curitiba. E eu acho que até a pergunta do professor Fernando Passos, ele é bem nessa direção que você acabou de comentar, sabe, professora? Que ele até pergunta, professor Evanilde, sua experiência nessas atividades de proteção de riachos e envolvimento com a comunidade é marcante. Como difundir isso para ser aplicado em outras localidades? É possível isso? Sim, com certeza é possível, né? Eu citei esse exemplo lá de São Paulo, gente, mais difícil que trabalhar em São Paulo, imagina, né? Num ambiente totalmente degradado, e eles estão conseguindo, né? Essa situação, mobilizar a comunidade, fazer uma parceria com a USP e outros setores da sociedade, e com ações efetivas junto à prefeitura, junto aos gestores públicos. Então, eu penso, sim, que é possível, e podem contar conosco, caso precisem de qualquer subsídio, né? Nós estamos aqui para colaborar, porque eu penso que nós temos que fazer com que essa energia da meninada possa ser transferida para a comunidade que anseia de conhecimento científico. Nem todos, né? Mas alguns. Maravilha. E acho que a gente está com um tempo meio curto, mas acho que uma pergunta do Alejandro até é muito interessante, né? Porque ele vai um pouco além da contrapartida do que a gente está fazendo de benéfico para a sociedade, né? A pergunta dele vem justamente como que o resultado do projeto ele acaba contribuindo na formação dos pós-graduandos, como o projeto de conexão com a comunidade é refletido na vida profissional dos alunos. Nossa, muito legal! Você precisa ver a postura dos alunos. Esses dias tivemos um embate aqui no Parque do Ingá, e aí os meninos se posicionaram e fizeram vídeos e discutiram na TV com umas pessoas que estavam criticando uma ação necessária no Parque do Ingá, que era a retirada das espécies exóticas. E aí, imagina, né, dando uma polêmica danada na TV, onde se viu retirar as tilápias, por que não dão para uma entidade, né? Por que retirar a vida desses animais, né? Gente, tudo aquilo que imagine, né? E a meninada se posicionou e brigou e foi na TV e falou, e eu tenho certeza que eles estão mais preparados. Estão mais preparados
para sentar numa mesa e discutir com o secretário de meio ambiente, com o prefeito ou com o promotor uma questão ambiental. Não, maravilha. E até eu vi, né, o Mário fez um vídeo de resposta muito bacana, né, com esse caso da retirada das tilápias, né? Foi horrível. Nossa, foi. Infelizmente, gente, acho que a gente já passou um pouquinho do horário, né? Tem muitas perguntas aqui muito bacanas, assim, a gente pode mandar para vocês, né? E depois, qualquer coisa que as pessoas quiserem, a gente passa os contatos para vocês tirarem as dúvidas, né? Mas, assim, a gente precisa realmente agradecer, né? Esse espetáculo de projeto que vocês estão desenvolvendo, é uma inspiração, né, para a gente daqui de Curitiba, para todo mundo que está assistindo, né, a gente tem gente de diferentes regiões assistindo ao simpósio, então eu acho que vocês estão servindo de inspiração, né, justamente de como que um projeto de extensão ele pode atingir sim, né, as comunidades, as políticas públicas. Então, muito obrigado pela participação de Eu que vocês, agradeço. né, por toda essa discussão que vocês criaram. E é uma pena, a gente podia ficar a tarde inteira discutindo o projeto, mas a gente precisa encerrar. Mas muito, muito obrigado, professora Vanilde. Muito obrigado, Matheus, né, por vocês contribuírem tanto, eu acho que na tarde de hoje. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada à comissão organizadora e sucesso para vocês. O evento está formidável. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.